no sono, mas Deus tem uma exortação para você. Você quer ouvir um consolo, mas Deus tem uma exortação para você. Então, ao longo que você tem que dizer, o Senhor fala aquilo que eu preciso ver. Pastor Claudinho já chega aqui à frente. O Senhor vai estar trazendo uma palavra para você. Já tem uma mensagem para todos nós nesta noite. Aplique a sua vida, a palavra, sempre a palavra vai falar conosco, sempre. Sempre a palavra vai falar. E a palavra que Deus manda a cada um. É para mim e para você, é para todos. Deus não prega a mensagem do teu irmão, deixa ele pregar a mensagem que é para ele. Glória a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Tá bem? Amém. Meu coração tá bom? Amém. Terra fértil? Amém? Amém. Nós vamos falar de uma pregação que a gente sempre ouve, mas você, como tem falado comigo, nós vamos, aleluia, ler o Evangelho de João no capítulo 4 e depois no 7. Do versículo 7 até o versículo 26. Depois nós vamos no capítulo 7. Amém? Olha o que está escrito. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, aleluia, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse:
eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? No capítulo 7, com os 3 versículos, Glória a Deus. Glória a Deus. nós vamos ter o 37, o 38 e o 39. Diz assim a palavra de Deus: e do último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pai, nós estamos diante de Ti, meu Pai, e te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Santo Espírito seja sobre as nossas vidas. Fala conosco, Deus, fala comigo, fala com a Tua igreja. Oh Deus, usa a minha vida, usa a vida do meu irmão, usa a vida da minha irmã, e faça resplandecer o sol da Sua justiça sobre esta igreja, Deus de poder e de glória. Toca, Senhor, nos meus lábios com brasa do altar, santifica-os para que eu possa falar da Tua palavra, Deus. Glória a Deus, que eu diminua, e é que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corpos como espada de 2 gumes, penetrando, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço. Glória ao Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Uma palavra que a gente sempre ouve, né? A pregação é uma bênção. A gente está diante de Deus. A palavra se renova todo dia. E às vezes a gente fala assim: ah, mas eu já estou cansado de ouvir. Já estou cansado de ouvir essa passagem. Mas o Senhor sempre tem algo a mais para a gente. Ele sempre tem algo. Eu já disse aqui que o pregador é um homem particular. Nós somos todos diferentes um do outro. Não tem ninguém que é igual ao outro, nem gêmeos, univitelinos, nem eles são iguais. Então, cada pregador que subir aqui e falar essa palavra, ele vai ter algo diferente para ensinar para a igreja. Amém? E é isso que eu espero. Glória a Deus. Pastor, que bênção, o Senhor está cheio do Espírito Santo. É uma bênção, irmão, Senhor, irmão, verdade que ele está cheio do Espírito Santo. Isso renova nossas forças, renova. A gente tem que buscar, irmãos, ser cheio do Espírito Santo, estar junto com Deus, fazendo a obra de Deus, cheio de poder, cheio de poder. Amém? A palavra de Deus, irmãos, nos leva ali a algo tremendo, algo muito além do que a gente vê nessa passagem, muito além. E a palavra de Deus começa a falar a respeito de um encontro de Jesus com uma mulher pecadora. Nós todos fomos e somos pecadores, né? Todos nós temos as nossas falhas, mas quando a gente aceita Jesus, há um corte na nossa vida. E a Bíblia fala que tudo para trás, todo pecado para trás é lançado no mar do esquecimento. E dali para frente é vida nova, é nascimento, é a gente nascer de novo, é a gente estar em Cristo, é a gente viver em Cristo, a gente ter novidade de vida. Amém? E a novidade de vida, irmãos, aleluia, é algo tremendo. Você começa devagarinho como um nenenzinho, vai crescendo, vai bebendo ali o seu leitinho,
depois vai crescendo, vai comendo papinha, vai crescendo, vai comendo comida sólida, vai se fortalecendo e o Senhor é contigo. E o Espírito de Deus te dá crescimento espiritual. Não mais simplesmente o homem natural, mas o homem que vai crescer aqui na terra espiritualmente e para a vida eterna estará diante de Deus, que é Espírito. Ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele quer tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não estava falando isso para anjos, Ele estava falando isso para nós, homens, mulheres. Aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade é algo tremendo para a tua vida e para a minha vida. É algo tremendo. Eu quero que você entenda isso. Não importa e nem importa como você esteja agora, mas o Senhor quer te dar crescimento espiritual. O Espírito de Deus quer te dar crescimento espiritual. E Ele, aleluia, Ele faz tudo para nos ajudar a crescer espiritualmente, para chegar no ponto que a gente adore a Deus em espírito e em verdade aqui nessa terra. Não é para a gente morrer para adorar a Deus em espírito e verdade, porque isso vai acontecer. Mas é para a gente aprender aqui nessa terra, aqui nessa igreja, aqui nessa vida, adorar a Deus em espírito e em verdade. Parar de adorar a Deus só pelo falar, só pelo querer, só pelo anunciar, mas começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração sai do teu espírito, não sai da tua boca, não sai da tua alma, da tua inteligência, não sai. A verdadeira adoração tem que sair lá de dentro do teu espírito, para você adorar o Deus espiritual que nós servimos. Aleluia. Jesus, ele estava em Jerusalém, né? E ele foi necessário subir, e ele foi necessário subir por Samaria. Engraçado, irmãos, os judeus, eles cortavam volta, eles não passavam por Samaria, porque Samaria, os samaritanos e os judeus, eles não tinham muita comunhão. Os samaritanos e os judeus, eles vieram da linhagem de Jacó. Eles vieram, aleluia, da linhagem de Jacó. O reino do norte, o reino do sul. O reino do sul, Judá e Benjamim. Amém? E o reino do norte, as outras 10 tribos, incluindo, né, a tribo de José, com seus filhos, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim, filhos de José. Os samaritanos acham e sabem que eles são descendentes dessas duas ramificações da tribo de José. E por isso eles eram também povo de Deus. Eu quero que você entenda isso. Os samaritanos também eram povos de Deus. Mas houve guerras, né? Guerras naquele tempo. 722 a.C. Os dois reinos estavam separados. As duas tribos no sul e as 10 tribos no norte. E o rei da Síria, ele invadiu Samaria. Ele invadiu Samaria. E para eles, era costume deles nas conquistas, levar assírios para as terras conquistadas. Então lá estavam judeus, homens da linhagem de Jacó, perto do poço de Jacó, que Jacó deu a José, né, segundo a palavra. E era
povo de Deus. As 10 tribos eram as 10 tribos que saíram de Jacó, de Israel. E as 2 tribos de baixo também, de Jacó, de Israel. As 2 tribos de baixo queriam ainda o segmento do reinado através de Davi, o reinado abençoado que Davi teve, né? E os de cima, eles se separaram. E eles foram invadidos pela Síria. E o rei da Síria, então, o que ele fez? Ele dominou o reino do norte, dominou as 10 tribos. E fez com que assírios viessem morar em Samaria. E os assírios que vieram morar em Samaria começaram a tomar posse da terra, porque eles eram quem estava invadindo aquela nação. Samaria era a capital do reino do norte. Então o que acontece? Quando eles vêm e começam ali a chegar, né, a se implantar no reino do norte, em Samaria, eles começam a dominar, porque eles eram os invasores, eles eram os gentios, eles eram o povo do mundo que estava entrando dentro do arraial de Deus. E o que acontece então? Nesse entrar, começou a misturar as culturas. E muitas das coisas que eles, o povo de Deus, das 10 tribos, praticavam, eles deixaram um pouco de lado. Mas eles ainda aceitavam o Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés, e eles aceitavam a lei, mas eles distorciam um pouquinho, porque eles achavam que um monte deles que era um lugar de oração. Então eles distorciam um pouquinho nisso, mas era um povo saído de Deus, era povo de Deus. Mas aí com a mistura, eles ficaram mestiços. E por eles estarem mestiços, quer dizer, misturados, povo misturado, o que acontece? Aleluia! Esse povo, aleluia, que estava misturado, ele não estava mais puro segundo os olhos dos judeus. Segundo os olhos dos judeus, eles não estavam mais puros. E por isso eles não se comunicavam. Porque os judeus achavam que eles eram povo misturado, que era povo que não estava adorando a Deus do jeito que precisava ser adorado. E os judeus falavam que tinha que adorar em Jerusalém. Samaria falou que teria que adorar no monte. Então havia isso. E os judeus, por não conversarem, eles davam volta, eles não passavam em Samaria, eles não passavam. Mas era necessário que Jesus passasse por Samaria. Aleluia! Jesus, eu sempre falo, 100% Deus, 100% homem, e exercendo aqui na terra 100% homem. Ele era cheio do Espírito Santo, ele sabia das coisas que o Espírito Santo era com ele, e ele sabia que era necessário ele passar por Samaria, por causa de uma alma, que depois trouxe uma cidade quase inteira a adorar a Deus. E eu quero que vocês entendam isso, a necessidade de uma alma, de uma pecadora, que eu também sou pecador, você também é pecador. Jesus veio para fazer com que essa pecadora se transformasse em missionária e fizesse missão dentro da cidade dela e trouxesse muita gente para Jesus. E é uma coisa tão interessante, tão instantânea, tão milagrosa, que é algo tremendo. Essa mulher vai lá tirar água, meio-dia, sol queimando, né? Deserto, sol queimando, cabecinha quente,
E ela vai sozinha, porque ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha, porque ela teve 5 maridos, foi casada 5 vezes. Aquela cidade não via ela com bons olhos, né? Hoje o povo fala assim, viúva negra, né? É a pessoa que casa e o marido morre, casa e o marido morre, casa e o marido morre. Eu não sei se é isso que aconteceu com ela, mas ela teve 5 maridos. Aquela cidade não via ela com bons olhos. Ela não era bem vista, mas ela, aleluia, precisava de Jesus. Eu precisava de Jesus. Você precisava de Jesus. E Jesus entrou na vida dela. Ela vai lá, né, sozinha, senão ela poderia ir um monte de amiga, né, conversando pelo caminho. 1,5 km mais ou menos de distância entre a cidade de Sicar e o poço de Jacó. E ali ela poderia ir com uma amiga, né, com 2, com 3, ia ficar muito mais fácil de caminhar, né? Mas ela foi sozinha, ela ia sozinha, sempre quando ela precisava de água. E ela chega então, e lá ela vê que tem um judeu sentado. E ela aproxima, finge que não está vendo, dá uma disfarçada e vai lá no poço e começa a tirar a água dela, no cântaro dela. E faz com que o coração dela, né, fique dividido. Estranho um judeu aqui no poço de Jacó. É estranho este homem estar ali. O que será que ele está querendo? O que será que está passando na cabeça deste homem? E ela vai lá disfarçada. E Jesus começa o diálogo e chama ela. Dá-me de beber. Dá-me de beber. Ela assustou, porque os judeus não conversavam com os samaritanos, muito menos com mulher samaritana. Homem conversava com homem, mulher conversava com mulher. Não é igual a gente está aqui. O costume deles era diferente. E ele fala, dá-me de beber. E ela fala, como se tu judeu pede a mim, samaritana, dá-me de beber. Jesus, ele fala para ela, se você soubesse quem fala contigo, dá-me de beber, você pediria água viva, aleluia, e você não teria mais sede, aleluia. E ela olha com os olhos de carne, com os olhos materiais, e ela fala assim, que bom, será que é verdade? E ela fala para Jesus, mas como o Senhor vai me dar água? O poço é fundo, o Senhor não tem com que tirar. Aleluia. E ela estava ainda pensando materialmente, e Jesus falou para ela, você não terá mais sede se você beber a água que eu te der. Você não terá mais sede. E ela pensando materialmente, ela fala para ele assim, Jesus não, ela não sabia que era Jesus ainda. Ela falou para ele assim, dá-me de beber, faça com que eu não tenha mais sede, e eu não precise mais vir buscar água nesse sol quente, sozinha. Dá-me dessa água. E Jesus aí pergunta para ela, cadê o seu marido? Chama o seu marido, vem cá. Por quê? Porque era mais fácil para um homem conversar com a mulher e com o marido dela. Era mais fácil porque era cultural. Então ele falava com o marido dela e ela ouvia. Era assim. Daí ela falou para ele, eu não tenho marido. E Jesus falou, você disse verdade, você disse bem, não tenho marido, porque você já teve 5.
mas o que você tem não é teu marido. Ela estava namorando, já tinha se divorciado 5 vezes, e estava namorando com um 6º homem. E ela viu que Jesus era profeta, que Jesus, sendo judeu, falou da vida dela. E não foi só isso não, meus irmãos, isso foi relatado. E quando ela chega na cidade, ela fala assim: venha ver um homem que falou tudo sobre a minha vida. Tá? Fala tudo. Então não foi só isso que Jesus revelou, não foi só isso que Jesus profetizou, mas está escrito isso. E daí ela fala, vê assim, fala Jesus não fala assim: vejo que és profeta, vejo que és homem que fala por Deus, que Deus fala através da tua boca. Vejo que você é profeta, é homem de Deus. Isso chega os judeus, né? Os discípulos, e eles veem Jesus falando com uma mulher, e com uma mulher samaritana, porque as vestes eram diferentes. Mas eles ficam quietinhos, não perguntam por que ele estava falando com ela. E daí ela pega, deixa ali o seu cântaro e vai para a cidade. E ela chega lá e fala isso para aqueles cidadãos. Fala assim para aqueles cidadãos: olha, vem ver. Repara, ela não foi lá e falou assim: ó, tem um homem ali que é o Messias. Ela não falou isso. Por quê? Porque eles não acreditavam muito nela, não viam ela com os olhos. Mas ela chega e fala assim: vem ver um homem que falou tudo sobre a minha vida. Olha como que ela foi usada pelo Espírito Santo. Ela faz uma pergunta: não será este o Messias? Porque se ela falasse é o Messias, talvez eles não iam acreditar e nem iam perder tempo para ir lá no poço. Mas o Espírito de Deus colocou naquela mulher uma pergunta, e ela, aleluia, ela fala assim: não será este o Messias, o enviado, o que havia de vir? E por ela fazer a pergunta, aquela população, aqueles cidadãos, eles ficaram curiosos, acendeu a curiosidade neles. O Espírito de Deus já estava trabalhando a vida daquela mulher. Ela já tinha entendido que aquele era o Senhor. Mas ela queria que aquela cidade visse o que ela estava dentro. Aquela sede que ela estava, ela queria que aquela cidade tivesse aquela água que estava confortando o coração dela. Ela queria que aquela cidade recebesse. O coração de um missionário, de uma missionária, aleluia, aleluia, é fazer com que as pessoas sintam aquilo que a gente sentiu quando aceitou Jesus. A intenção do missionário que sai pelo mundo pregando a palavra de Deus, a missionária, é sentir que aquelas pessoas vão se identificar com ela e querer Jesus, querer beber da água viva, querer ser cheio do Espírito Santo, querer ser esplachado, estar diante do Deus vivo e espiritualmente. Aleluia! E aquela mulher, aleluia, fez essa pergunta. Eles foram ter com Jesus, toda a cidade, eu estou falando toda a cidade, mas a maioria da cidade, vamos falar assim. E alguns até creram que ele seria o Messias pelo que ela falou, que ele revelou a vida dela. Mas muitos não. Mas mesmo assim, pela curiosidade, eles foram até Jesus. Às vezes a gente tem que ser sábio para fazer a obra de Deus. A gente tem que pedir sabedoria do alto
para a gente acender na pessoa uma curiosidade, para que essa curiosidade humana se transforme no bem espiritual. Eles foram por curiosidade chegar até Jesus. E eles chegaram e Jesus falou com eles. Eles perceberam que ele era diferente. Eles perceberam que as palavras que ele dizia tinham poder, eram transformadoras, eram, aleluia, arrebatadoras. Entrava no coração e transformava. Entrava no coração e tirava o que era ruim e ficava o que era bom. A palavra do Senhor era transformadora. E eles viram que aquelas palavras não poderiam vir de um homem normal, um sacerdote, né? Um ancião. Não, eles perceberam que aquelas palavras vinham de algo que não era dessa terra. Era algo poderoso, era algo que entrava, era algo que invadia a pessoa, invadia o coração dela. E eles começaram a receber isso, começaram a receber. E agora eles falaram para a mulher: agora não é porque você falou que ele te revelou toda a tua vida, mas é porque nós vemos, ouvimos e cremos que Jesus é o Senhor. Aleluia! E agora nós queremos mais de Deus, nós queremos mais de Jesus. Jesus, fica conosco, ensina-nos, fala-nos da tua, aleluia, da tua salvação, fala-nos do teu Espírito, fala-nos das coisas grandes dos céus. Nós temos sede, nós temos sede, nós temos sede, nós queremos essa água, nós queremos essa água, Jesus, transforma as nossas vidas, dá-nos de beber dessa água viva, Jesus, ensina-nos. Jesus ficou 2 dias ali, irmãos, ensinando eles as coisas dos céus, ensinando a salvação. Jesus falou para aquela mulher: a salvação vem pelos judeus. Vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus, Ele é a água viva. Aleluia, Deus. O Espírito de Deus é a água. Amém. Glória a Deus. Transforma a vida do homem. Aleluia. A palavra de Deus fala que Jesus estava falando para os judeus ali na frente um pouco, falando assim para eles: olha, venha beber Aleluia. desta água, Glória a Deus. venha beber dessa água, venha beber dessa água, venha beber de mim, venha beber. Falando para os judeus lá na frente um pouco, falando para os judeus assim: venha beber. Se vocês beberem da água que eu tenho para dar com vocês, vocês vão, aleluia, ser cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E isso vai fazer de vocês, aleluia, dentro do seu ventre, o Espírito de Deus vai trabalhar, vai fazer, aleluia, um reboliço, e vai fazer com que você perceba que o sobrenatural é dentro de ti, que o sobrenatural é na tua vida, que o sobrenatural transforma situações. Aleluia. Minha esposa, missionária Dina, nós tínhamos convertido há pouco. Eu falei para ela: quer contar? Nós tínhamos convertido fazia um pouco mais de uma semana. E o Espírito de Deus foi sobre ela. Irmãos, ela me levou para a igreja. Ela recebeu o Espírito Santo antes que eu. Ela foi batizada no Espírito Santo antes que eu. Ela foi uma bênção na minha vida. Foi uma missionária na minha vida. Mais ou menos 7 dias, um pouquinho mais.
O Espírito de Deus encheu ela. E começou, isso ela conta, começou a trabalhar o ventre dela, o corpo dela, foi fazendo assim, ó. Isso foi mais de um dia. Ela foi cheia. Lavava e queimava, lavava e queimava, lavava e queimava, lavava e queimava. E ela falou que ia chamar e ela foi cheia do poder de Deus. Ela experimentou isso antes que eu. Aleluia! Eu louvo a vida dela, porque, aleluia, ela é mulher cheia de Deus, mulher de Deus. E ela conduz a minha casa, a minha família. Ela é cheia do Espírito Santo, cheia da sabedoria dos céus. E isso, irmãos, aleluia, é um presente para mim. É um presente para a minha família, para meus filhos, para meus netos. Porque é a mulher de Deus, é a mulher que fala as coisas de Deus, é a mulher que tem sabedoria dos céus. E quantas vezes ela usou essa sabedoria com os meus filhos, com os meus netos e comigo. Eu quero que você entenda isso. O Espírito de Deus entra em você como água viva, e Ele vai trabalhando você, vai te enchendo. Vai te enchendo, e na hora que você estiver bem cheio do Espírito Santo, bem cheio da água viva, isso vai te transbordar. Aleluia. E você vai atingir outras vidas, atingir outras almas, fazer missões, transformar vidas. E isso vai fazer, aleluia, com que você cresça espiritualmente, que você torne-se mais espiritual aqui na terra, que você se torne verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. E isso vai atingir as outras pessoas. O que o Espírito Santo fizer com você, Ele vai ajudar outras pessoas. Quando Ele estava trabalhando a vida dessa mulher samaritana, Ele não estava pensando só nela, Ele estava pensando na cidade dela, na salvação daqueles homens, daquelas mulheres. Então Ele usou essa samaritana, aleluia, como missionária na sua terra. E Ele pode usar você como missionário, como missionária. Aleluia. Quinta-feira, pastor, quinta-feira eu não pude vir. Eu tive uma crise de coluna, irmãos, fazia mais de ano que eu não tinha. Entrou uma vaca. Eu estava limpando a louça na máquina para lavar, e na hora que eu estava assim, eu só gritei, minha esposa estava na sala. Ela falou: o que foi? Eu falei: a coluna. E entrou a vaca. Por isso que eu acho que Paulo tinha dor na coluna, irmãos, porque é um espinho na carne, e é muito mais do que um espinho na carne. Eu só sei que eu fiquei assim, ela chegou para me acudir, eu falei: não põe a mão não, eu vou ter que deitar no chão. Daí eu falei para ela: eu vou deitar no chão aqui na cozinha. Ela falou: não, vamos lá para a sala. Eu fui bem devagarinho, deitei no chão da sala, fiquei quase uma hora deitado. E melhorou, sabe? Melhorou para eu levantar, porque a dor é insuportável. Tomei Antilax, não, Corsilax, é a mesma coisa. Não melhorou, daí por isso que eu não fui na igreja aqui. E daí o que aconteceu, né, irmãos? Na sexta-feira, eu tenho um irmão, ele faz pouco tempo que ele converteu, da congregação cristã, mas é uma bênção, irmãos. Ele é o Chico do Parque, lá do Cajuru. Ele faz uma massagem da gente. Eu já conheci, que ele já tinha feito há mais de ano atrás em mim, e ficou um ano sem eu ter crise. E daí ele vai lá e ele põe a gente 10 minutos, irmãos. Ele vai mexendo assim com óleo na coluna da gente, vai colocando os nervos para dentro. É porque os nervos eles saem. Eu tinha 5 dessa vez, outra vez era 16. Mas dessa vez eu tinha 5 nervos para fora. E ele vai colocando para dentro. Uma massagem, uma coisa simples, mas você sai andando. E eu saí andando. E foi mesmo. E eu falo dele para as pessoas, e falo para as pessoas, até quando eu concordo
ele, mas ele não podia. O que eu quero que você entenda, irmãos, que Deus tem propósito em tudo. Eu fiquei de cama, acredita? Eu consegui ir lá na sexta-feira, mas aí eu consegui preparar a palavra de Deus, eu consegui ir conversando com Deus, eu consegui ter tempo para Deus, mesmo obrigado, mas eu tive tempo com Deus, e é maravilhoso isso. O Espírito de Deus já é sobre ti, ele já está na tua vida desde que você aceitou Jesus como Salvador. Ele está querendo fazer transformações, ele está querendo rodar dentro do teu ventre como água viva. Ele quer fazer você transbordar espiritualmente. Ele quer fazer com que você, aleluia, atinja as outras pessoas que estão do teu lado, que estão na tua frente, o teu vizinho. A semana passada, irmãos, aleluia, a vizinha da frente, o filho dela adoeceu. Adoeceu por uma doença, pelo que eu entendi, é câncer. Mas isso faz 2 meses que ela me falou. E eu falei para ela, não, quando eu puder eu vou visitá-la. Eu nunca tinha entrado lá não. E ela permitiu agora, semana passada. E eu entrei, ela, esse homem, 42 anos, apresentado, e o filho, de 28 de outubro. E eu comecei a falar de Jesus para eles. Falei para eles, eu falei até minha esposa me repreendeu. Falei, olha, eu um dia vou morrer. Eu não sei de jeito que vou morrer. Pode ser até por câncer ou por outra coisa. Isso não importa. Mas eu tenho certeza que se eu tiver filho com Jesus, eu vou morar nos céus. E daí eu abri a Bíblia e comecei a evangelizar. Foi quase 3 horas de evangelismo. E no final, eu conversei com eles. Aleluia, aleluia. Nós oramos. Eu repreendi aquele mal. Eu repreendi o mal sobre ela também, que ela também estava com problemas já de depressão, psicológicos. Eu creio, porque eu senti. Eu orei pelo mais novo. Os 3 aceitaram Jesus. Os 3 aceitaram Jesus. E eu louvo a Deus por isso, porque não vem de nós, vem do Espírito Santo. Nenhum homem, nenhuma mulher que confessa que Jesus é o Senhor vem dele, vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Nós só pregamos, nós só evangelizamos, mas quem faz a obra de salvação é o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem. É Ele, o Deus Espírito Santo, convence ao homem que ele tem que aceitar o Deus Filho Jesus Cristo como Salvador da vida dele. Ele, aleluia, o Espírito Santo direciona todas as coisas, a pregação, o evangelismo, a conversa, e transforma as vidas. Nós só temos que ser povo de Deus. Nós só temos que anunciar o Evangelho. O mais difícil, o Espírito Santo que vai fazer. Entende isso? Se você ainda não pregou para o seu vizinho, para a sua vizinha, ore, a porta vai se abrir para você, como se abriu para mim. Ore, e vai abrir, e você vai anunciar, eles vão aceitar Jesus, vão ser salvos, e o teu galardão vai aumentar. Mas não é por causa do galardão que você tem que pregar, é porque Jesus quer que você seja missionário na mão dele. Amém? 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 Feche os seus olhos. Aleluia. Jesus é o Salvador do mundo. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória. Se você quiser hoje aceitar Jesus como teu Salvador,
levanta a tua mão direita que eu quero ver. Eu quero ver a tua mão direita levantada. E nós vamos estar orando por você, orando para você realmente, aleluia, ter vida com Deus, receber Jesus como Salvador. Não é apelo, isso é porque o meu Jesus é muito precioso. Eu não estou fazendo um apelo, eu estou falando para você aceitá-lo, para você ter vida eterna. Eu estou falando para você que está longe do caminho do Senhor, reconciliar com Jesus, para você ter vida eterna. Você vai crescer espiritualmente e vai morar nos céus, em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus hoje? Levanta a tua mão direita, levanta com fé, e nós vamos estar orando para você ser transformado. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, e que Deus realmente transforme todas as vidas, que o Espírito Santo dê crescimento, e que as vidas sejam saradas, libertas, livres, em nome de Jesus, e que quebrem todas as cadeias, tudo que está te prendendo nessa terra, tudo que está atrapalhando a tua vida, em nome de Jesus, que quebre inveja, em nome de Jesus, que quebre todo o mal, em nome de Jesus, que quebre toda a enfermidade. E eu repreendo todo espírito de enfermidade, e eu digo em nome de Jesus, bate em retirada, cai no pé do teu agir, em nome de Jesus, recebe cura sobre o teu corpo, vida sobre o teu corpo, que o Senhor te levante, que o Senhor te sustente, que o Espírito Santo te encha, e que cada dia mais você esteja diante de Deus, adorando Ele aqui na terra, em espírito e verdade aqui na terra, e que você um dia, aleluia, jorre para a vida eterna, jorre para a vida eterna, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor, seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Esse é o ministério de crentes. Eu, presidente Daniel, presidente Edenilson aqui. Então, aí nós temos os pastores, quatro pastores aqui. Glória a Deus. Irmão, sempre é um motivo para você vir orar por uma boa semana, por um parente, por alguém, né? Aí você está doente, fala ali para o presbítero: estou doente, eu quero oração por enfermidade. Se é problema, é problema, né? Então, venha buscar Deus, venha orar, porque muito compete a gente também dar a oportunidade para os irmãos vir receber uma oração da fé. Amém? Glória a Deus.